Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión de trabajo del Instituto de Investigación e Historia del Derecho de Buenos Aires. Mi nombre es Agustín Parise y les doy la bienvenida a este acto académico. Hoy es 18 de septiembre de 2025 y nuestro orador es Ariel Ángel Peso. Ariel nos va a estar hablando hoy durante la próxima hora. Aprovecho y les recuerdo que cuando lleguemos al minuto 40 vamos a hacer una pausa porque se acaba la sesión y seguimos en una segunda reunión en el mismo enlace. Ariel Ángel Peso es licenciado en Derecho y Letras y máster y doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Fue investigador visitante en la Universidad de Harvard y en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho y Teoría Jurídica, en Frankfurt. Fue asimismo profesor visitante en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y en la Universidad de Oxford. Actualmente realiza un postdoctorado en la Fundación Costa de Rui Barbosa y es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, en la hermana República de Brasil. Ariel se dedica al estudio de temas relacionados con la teoría y la historia del derecho, y eso explica también sus estancias de investigación en otros lugares que se relacionan con el tema. En este último caso, sus temas de investigación son especialmente la enseñanza jurídica, la cultura jurídica y la esclavitud africana. Hoy, en los minutos que siguen, Ariel nos va a hablar de enseño jurídico en el Brasil imperial, enseñanza jurídica en el Brasil imperial, como dije, 1827-1889. Ariel, muchas gracias nuevamente por acercarte al instituto. Le doy la bienvenida a los que están en la sala y especialmente a vos, Ariel, y te doy el uso de la palabra. Bom, mucho gusto, eh, mucho obrigado, Agustín, por las palabras, Viviana, por el convite. Voy a hablar en portugués porque mi español no es muy bueno, pero eh, en las preguntas yo puedo intentar de hablar en español. Então, bom, vou falar agora em português. Eu sei que, enfim, não seria o ideal, mas como eu falei, meu espanhol não é muito convidativo, digamos assim. Então, eu pretendo falar por volta de 20 a 25 minutos. E depois, caso vocês tenham alguma pergunta, a gente pode conversar. Eu acho que tem algumas proximidades interessantes, porque justamente eu sei que a UBA, né, a Universidade de Buenos Aires, foi fundada mais ou menos no mesmo período que as faculdades de Direito no Brasil, e elas foram fundadas mais ou menos com o mesmo objetivo. Então, eu acho que isso vai ser interessante para fazer talvez até um trabalho comparativo, né? Então, eu estive em um evento com a doutora Viviana no ano passado, não, perdão, nesse ano, no primeiro semestre, e ela apresentou as teses de doutorado no, da UBA no século XIX. E é interessante, porque são bem parecidas com as teses de doutorado do Brasil. Então, eu acho que tem essa espécie de cultura jurídica compartilhada, pode ser interessante. Bom, é, então, a minha exposição vai ser sobre o ensino jurídico no Brasil no século XIX. Então, eu começo falando um pouco sobre essas duas faculdades aqui, então, São Paulo e Recife. Então, nós temos o contexto de criação dos cursos jurídicos. Os cursos eles foram criados em 11 de agosto de 1827, mas há um contexto maior por trás dessa criação. Então, o contexto, na verdade, diz respeito à independência do Brasil. Então, o Brasil se torna independente em 7 de setembro de 1822, e após a independência, há uma necessidade forte da construção do Estado Nacional. Ora, essa construção, ela pressupunha a formação de pessoas, de homens de Estado, como eles falavam, ou seja, pessoas aptas a integrar desde cargos de advocacia, magistratura, até a burocracia estatal. Então, foi com base nessa necessidade que os cursos jurídicos foram criados em São Paulo e em Recife. Então,
os deputados, eles discutiram bastante sobre a questão da criação em 1823, em 1826 e 1827, essa discussão ela envolvia vários aspectos diferentes desses cursos jurídicos, ou seja, ia desde o local em que esses cursos iriam estar, até o que seria ensinado, como seria ensinado, quem iria ensinar. Então, vocês podem imaginar que todos os aspectos possíveis do curso foram bem destrinchados. E uma outra coisa que interessava bastante os deputados na época era o currículo, quer dizer, quais disciplinas que seriam ensinadas nas faculdades de Direito, né? E aí depois eu vou falar para vocês quais foram essas disciplinas. E aí então nós temos a fundação em 1827, de novo em São Paulo e Recife, e a localização primeiro foi São Paulo no sul e Olinda no norte, depois foi transferida para o Recife. E, obviamente, a importância para o país foi uma importância muito grande, porque, quer dizer, a partir de então, São Paulo e Olinda e Recife se tornaram polos de atração de estudantes em busca da carta de bacharel em Direito. Então, muitos estudantes, muitos não, a maioria se deslocava até esses locais, obtinha a carta depois de 5 anos e voltava para suas províncias de origem ou ia para outras províncias seguir a carreira que tivesse decidido. Em relação às reformas educacionais, nós tivemos algumas reformas. Claro, eu não tenho tempo de falar sobre todas, mas é importante mencionar, primeiro, a lei de 11 de agosto de 1827, que fundou essas faculdades de direito, e os estatutos do Visconde da Cachoeira, que tinham sido feitos em 1825 e serviram como estatutos provisórios para os cursos jurídicos. Depois, nós tivemos três reformas: os estatutos de 1831, que revogaram os do Visconde da Cachoeira e instituíram novas regulamentações para o curso. Depois, o decreto 1386 de 1854, que fez basicamente duas mudanças importantes. A primeira, transferiu o curso de Olinda para Recife, e depois instituiu duas novas cadeiras no curso, a cadeira de Direito Romano e a cadeira de Direito Administrativo. E, por fim, a outra reforma, que é super interessante, é a reforma de 1879, chamada de Reforma do Ensino Livre. O que isso quer dizer? A partir desse decreto, foi instituído o ensino livre do Brasil, ou seja, esse ensino livre ele previa três tipos de liberdade. A primeira liberdade era a liberdade de aprender e de ensinar, ou seja, a partir de agora os professores eles poderiam ensinar quaisquer doutrinas que achassem interessantes. E os alunos, por sua vez, tinham o direito de aprender conforme eles queriam. Inclusive, eles poderiam não frequentar as aulas. E essa era a segunda liberdade, ou seja, a primeira liberdade, liberdade de aprender e ensinar. A segunda liberdade é a liberdade de frequência. Então, a partir da liberdade de frequência, vocês podem imaginar que os cursos ficaram praticamente desertos. E a terceira liberdade era a liberdade de criar novos institutos, novas faculdades livres. Porque até então, no direito, nós tínhamos só essas duas. Então, a partir de 1879, permitiu-se que outras faculdades fossem criadas, mas isso viria a acontecer apenas com a República depois de 1889. E aí, aqui eu trago o mapa do Brasil, esse já é o mapa da República, mas ajuda a entender um pouco a localização dos cursos. Então, São Paulo está aqui, né? Aqui está Uruguai, Paraguai, Argentina está aqui. Então, nós temos São Paulo, aqui no sul. Então, São Paulo, esse curso aqui no sul foi pensado para agregar todas as pessoas que estavam na região central e sul do Brasil. Então, de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até aqui o sul. E a outra é Olinda, bem aqui em Pernambuco, né? Olinda e Recife, que são cidades muito próximas, que foi pensada para agregar os estudantes que estavam na região norte do Brasil e nordeste do Brasil. E, de fato, isso acontece. Quer dizer, em Pernambuco, a maioria dos estudantes que vêm são da Bahia e do próprio Pernambuco. E em São Paulo, a maioria dos estudantes são do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Uma outra questão interessante é por que eles não optaram por fazer o curso na corte. Então, na corte, que no caso era o Rio de Janeiro.
eles debateram muito essa questão e eles acharam no final que o Rio de Janeiro haveria muita baderna, ou seja, os estudantes eles fariam muita bagunça na corte e optaram por mover para São Paulo, que era uma cidade até então muito pequena, diminuta, não tinha nenhum grande atrativo para os estudantes, então eles acharam que com isso os estudantes poderiam se concentrar nos estudos. Depois, o currículo, o que era ensinado. Esse é o currículo da faculdade entre 1827 e 1889. Então, vocês podem ver primeiro que é um curso formado em 5 anos, e eu acho interessante, sempre que eu falo sobre esse currículo, eu acho interessante a gente reparar que é um currículo que até hoje é muito atual, porque nas faculdades hoje em dia, basicamente o direito civil, o direito penal, a análise da Constituição, enfim, ainda existe, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente ver como em quase 200 anos, porque daqui a 2 anos vamos festejar os 200 anos dos cursos jurídicos, como em quase 200 anos, pouca coisa mudou em relação ao currículo original. Mas, enfim, a primeira cadeira era a cadeira de Direito Natural, então você ensinava Direito Natural, que era aquela disciplina que tinha a vocação de ensinar os conceitos mais básicos para os estudantes, conceito como obrigação, conceito dos direitos naturais, então direito de segurança, direito de propriedade, direito de liberdade, direito de igualdade, são todos esses direitos que eram ensinados. Depois, o direito público universal era como que o Estado se estruturava e qual que é a relação do sujeito com o Estado. A análise de Constituição do Império, como o próprio nome diz, era o direito constitucional. Depois, segunda cadeira, instituições de direito romano, era o estudo do direito romano. E só uma outra coisa que antes que eu esqueça, que é super interessante, que em algumas dessas cadeiras a gente teve autores europeus que na Europa eles já não eram tão lidos, eles já não foram muito bem recepcionados, mas no Brasil eles foram recepcionados e na Argentina eles também foram recepcionados. Então, um exemplo que eu dou para vocês é no direito natural, tem um sujeito chamado Krause, né, que foi, por sua vez, popularizado por um outro sujeito chamado Arens. E o Arens, ele se tornou muito popular no Brasil e também muito popular na América Latina, ao passo que, né, no país dele, se não me engano, que era a Bélgica, ele não era tão lido. Então, eu acho interessante perceber também como circulavam essas ideias e como tanto o Brasil quanto a América Latina consumiam autores que já não eram tão consumidos nos países originais. Depois, no segundo ano, Direito da Agência e Diplomacia, é o atual Direito Internacional Público, e no segundo ano, o direito eclesiástico. Ora, o direito eclesiástico ele era importante, porque, afinal de contas, tanto os padres eram funcionários públicos naquela época, porque a gente tinha a junção da igreja com o Estado, quanto grande parte do direito civil pertencia ao direito eclesiástico, como, por exemplo, o matrimônio, que era considerado um sacramento. Então, você tinha que saber direito eclesiástico para cuidar de questões de direito de família. Depois, no terceiro ano, nós tínhamos uma cadeira de direito civil e uma cadeira de direito criminal, onde se estudava o Código Criminal de 1830. Depois, no quarto ano, nós tínhamos a cadeira de direito civil, de novo, uma continuação da cadeira do terceiro ano, e no quarto ano nós tínhamos direito marítimo e comercial. Obviamente, né, o direito marítimo como sendo um dos direitos mais importantes em função da grande costa que o Brasil tinha. Depois, na primeira cadeira do quinto ano, tínhamos hermenêutica e processo civil e criminal. Segunda cadeira, economia política. E essa cadeira é interessante porque, veja, é uma cadeira que destoa do restante, que é mais direito, mas é uma cadeira importante porque, justamente, a função das faculdades era criar homens de Estado, ou seja, pessoas que pudessem integrar a burocracia estatal. Então, a economia política foi uma cadeira central nessa questão da burocracia. E depois o direito administrativo, né, que é o direito estatal, como que o Estado se comporta frente aos seus súditos. Depois, como que era o funcionamento das faculdades? Então, nós tínhamos, primeiro, como que era o ingresso no curso. Os estudantes, quando eles completavam por volta de 15 anos, eles iam para São Paulo e para Olinda, Recife, e frequentavam esse curso anexo, que em São Paulo era chamado de Curral dos Bichos, e eles prestavam exames preparatórios para poder entrar na faculdade. Então, era por volta de 6 exames preparatórios que eles prestavam ao longo de 3 anos, e aí depois que eles conseguiam entrar, depois que eles conseguiam passar, eles entravam na faculdade.
Como que era a vida estudantil? Era em repúblicas, ou seja, os estudantes, para baratear a vida, porque vocês imaginam que eles vinham das diversas províncias e não tinham moradia, eles resolviam morar juntos em locais onde eles dividiam essa vida, que era a república. Depois, como que funcionava o curso do ponto de vista do funcionamento mesmo, quer dizer, do estudo? Então, a gente tinha manuais, compêndios e postilas. Os manuais e os compêndios, eles eram livros, texto que os professores utilizavam para suas aulas e os alunos utilizavam para estudar para as provas. As postilas é interessante que são, na verdade, as notas que os estudantes tomavam dos professores e compartilhavam entre si. Então, e muitas vezes os estudantes eles estudavam só pelas postilas, quer dizer, pelo que o professor passou em sala de aula. E aí, de início, temos esses manuais e compêndios utilizados principalmente de estrangeiros, portugueses e franceses, e a partir de 1850 nós temos uma crescente produção bibliográfica nacional. Então, aqui eu trago para vocês a capa do primeiro manual feito em São Paulo pelo Avelar Brotero, chamado Princípios de Direito Natural. Esse livro ele não foi bem recepcionado e o Avelar Brotero teve que abandoná-lo e utilizar o Manual do Perrault, que é um autor francês. E aí, continuando então um pouco do funcionamento dos cursos, nós temos, em relação às instalações, que elas eram muito ruins, em Olinda e Recife, enfim, tem muitas reclamações, por exemplo, de calhas caindo na cabeça dos estudantes. As duas instituições pegaram fogo em determinado momento, então vocês podem imaginar que as instalações não eram muito boas. Em relação à biblioteca, também, várias queixas ao longo do século XIX sobre a biblioteca. Chegou um momento em que, por exemplo, não havia nenhuma coleção de legislação completa. E aí vocês podem imaginar que isso era algo bem complicado no século XIX, você estar em uma faculdade de direito e não ter uma coleção completa de legislação. Depois, os professores, né, os chamados lentes. A gente tinha, primeiro, uma falta de preparo muito grande. Por quê? Porque eles eram escolhidos pelo governo, e muitas vezes o governo ele optava ele decidia do ponto de vista político e não tanto do ponto de vista didático. Então, a pessoa escolhida era uma pessoa que tinha, por exemplo, uma proximidade com o imperador, né? E isso causava uma falta de preparo dos lentes e, além disso, você tinha uma falta de comprometimento com o ensino. Quer dizer, os professores eles iam ensinar, mas na verdade a função principal deles não era ser professor, era ser outra coisa, era ser juiz, era ser magistrado, era ser promotor, enfim, outras coisas além do ensino. E, por sua vez, os estudantes também tinham um desinteresse muito grande em relação às aulas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um desenho sobre isso. E eles acabavam, por causa desse desinteresse, eles acabavam indo realizar outras atividades, como, por exemplo, a literatura, teatro, música, política, etc. Ou seja, eles optavam por estudar apenas para as provas, para os exames finais, que eram essas avaliações. Então, as avaliações nós tínhamos exames orais, que eram feitos ao final do ano, dissertações, que eram entregues também anualmente, e algumas sabatinas em que os estudantes, eles argumentavam entre si sobre um ponto da matéria. Depois, para finalizar essa questão do funcionamento, nós temos a questão do papel do governo, quer dizer, o governo ele tinha uma ingerência muito grande nos cursos jurídicos, porque eles escolhiam os professores. E aí vocês podem imaginar que, como eu já falei, as escolhas políticas prevaleciam sobre escolhas de outra ordem, e eles também aprovavam os manuais e compêndios. Essa aprovação, na prática, quase não ocorria, mas na teoria era o papel do governo aprovar esses manuais e compêndios que eram utilizados pelos alunos. Depois, a função dessas faculdades também é interessante, por quê? Porque nós temos a formação de uma elite brasileira, uma elite política e intelectual, quer dizer, imaginem vocês, naquela época, poucas pessoas conseguiam estudar na faculdade, e essas pessoas que estudavam, elas acabavam obtendo uma visão de mundo muito parecida em função justamente de estarem cursando matérias em comum. E aí nós temos também uma questão forte de socialização, quer dizer, as pessoas, os estudantes, eles faziam cliques escolares, eles faziam amizades que prevaleciam durante toda a vida, e nós temos também uma questão forte de ideologia oficial,
que era promovida pelo governo, né? Então, o governo ele conseguia promover uma visão de mundo que ele queria por meio do ensino superior, e isso desembocava nessa questão da ideologia oficial. Aí eu trago aqui para vocês algumas imagens de estudantes e professores. Então, essa daqui é o que eu falei que era uma república de estudantes. Aqui nós temos um personagem muito famoso aqui no Brasil, que é o Rui Barbosa. Rui Barbosa, que foi, se não me engano, também embaixador em Buenos Aires. Então, ele é uma figura muito, muito interessante. Essa foto aqui, possivelmente, é de 1870, quando ele estava no quinto ano. Esse daqui é um poeta brasileiro muito famoso, chamado Castro Alves. Aqui, ele também devia ser por volta de 1868, 69. E esse daqui é um professor da faculdade chamado Barão de Ramalho. E aí eu trago também algumas outras imagens também que saíam nos jornais naquela época. Então, olha que interessante. Esse aqui é o calouro, né? Sonho, calouro. Quando me formar, hei de ser logo presidente, né? Então, ele sonhava alto sendo calouro. Realidade, né? O bacharel. Formei-me hoje e contento-me com uma promotoria. Ou seja, né? As expectativas elas são baixadas conforme o curso vai passando. E aqui temos outra charge bem interessante, Faculdade de Direito. Aspecto da primeira aula, todo mundo, né, prestando atenção, anotando, e aspecto da última aula, todo mundo aqui morrendo, né? Todo mundo já sem fôlego para nada. Então é interessante porque eu acho que essa é uma figura ainda hoje atual, e as duas, se não me engano, são do ano de 1864. Quer dizer, tem aí mais de 100 anos, mais de 150 anos também. E a gente percebe que a cultura acadêmica, às vezes, acaba sendo a mesma, independente do local. Depois tem outros dois aspectos que eu gostaria de falar para vocês nesse tempo que nos resta, que é sobre, primeiro, a questão dos negros nas faculdades de direito e a questão da escravidão nas faculdades de direito. Sobre os negros nas faculdades de direito, eu publiquei um artigo na revista da GV, da Fundação Getúlio Vargas, e aí eu vou tentar fazer um breve resumo, quer dizer, é, então, assim, no século XIX, os negros nas faculdades eles sofriam uma exclusão muito grande. E olha que interessante, essa exclusão ela não estava na lei, né? Então essa exclusão ela em momento algum você tinha uma legislação como acontecia nos Estados Unidos. Você não tinha aqui no Brasil uma legislação proibindo que os negros frequentassem o ensino superior. Ora, mas isso na prática acontecia. Por quê? Porque você tinha uma exclusão, primeiro, uma exclusão econômica muito forte. Então, assim, os estudantes, para frequentar, eles precisavam pagar as taxas de matrícula, pagar a taxa de exame, pagar moradia, pagar alimentação, e isso por 5 anos. Quer dizer, poucas pessoas tinham a condição econômica de ter uma vida confortável em 5 anos fora da sua província natal. Tá? Então, isso já demonstra uma exclusão forte dessa população negra. Mas, mesmo assim, existiram estudantes negros que conseguiram vencer essa exclusão econômica e entrar na faculdade, tá? Acontece que quando eles entravam, eles sofriam um preconceito muito grande, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Tinha um professor em São Paulo de Direito Civil chamado Prudêncio Giraldes da Veiga Cabral, e ele foi professor de direito civil por volta de 30 anos. E olha que interessante, quando um estudante negro ele estendia a mão para cumprimentar o professor ia lá e estendia o pé. E ele falava assim: ora, tem tanta profissão boa para pessoas negras, eles podem ser cozinheiros, sapateiros, cocheiros, alfaiates, enfim. E isso denota o preconceito, o extremo preconceito arraigado, né, no corpo docente da faculdade em relação a estudantes negros. E, além disso, além do preconceito, nós podemos pensar também no apagamento desses estudantes. Quer dizer, os estudantes que conseguiram vencer a exclusão, conseguiram, né, vencer o preconceito, mesmo assim, muitos deles são apagados. Então, nesse meu artigo, eu tento resgatar estudantes negros que passaram pela faculdade e também resgatar figuras negras que estavam no contexto da faculdade, tá? E aí, aqui eu trago para vocês uma imagem que vocês podem ver. Então, isso aqui é a frente da Faculdade de Direito de São Paulo, e esse daqui são os estudantes. E vocês podem ver que praticamente não existem figuras negras aqui, né? Essa é uma imagem da década de 1880, tá? As únicas figuras negras são esses meninos aqui do lado, tá? Mas no mar de pessoas aqui, praticamente não existe.
Mas isso não quer dizer que a gente não tinha pessoas negras nas faculdades e que isso não fosse um aspecto interessante a ser ressaltado. Então, por exemplo, eu trago aqui um classificado de escravo fugido, é um escravo de um estudante, esse Domiciano Barbosa de Oliveira Arruda. Ele fugiu um escravo dele e ele publica na imprensa justamente um classificado querendo que esse escravo voltasse a, a pertencer a ele, né? Depois você tinha outra figura, essa é uma figura interessante chamada Preto Leôncio. Ele foi um criado de república, ou seja, as repúblicas que eu falei para vocês, né, as repúblicas de estudantes que se reuniam para baratear a vida, eles muitas vezes tinham um criado de república que o estudante trazia da sua província natal. E quando o estudante, ele depois do quinto ano, ele obtinha a carta de bacharel, ele dava no mesmo dia a carta de alforria para o escravo dele, para o criado dele, né? Então isso fazia parte da cultura acadêmica também da época. E nós tínhamos também professores negros na faculdade, tanto em São Paulo quanto em Recife. Em São Paulo, esse é o José Rubino de Oliveira, que foi professor de Direito Administrativo, e nós temos também no Recife uma figura muito, muito interessante e muito importante, que é o Tobias Barreto, que foi professor também da Faculdade de Direito do Recife. O Tobias Barreto, eu diria que ele não sofreu um processo de apagamento, mas o José Rubino talvez tenha sofrido, tá? E aí, encaminhando também para um pouco o final, eu acho interessante a gente estabelecer também qual que seria a relação entre as faculdades de direito e a escravidão no Brasil, né? Isso é um aspecto que é pouquíssimo estudado. Eu estudei no meu doutorado, que eu concluí em 2023, mas é um aspecto ainda em aberto e que possivelmente se torna uma agenda de pesquisa para o futuro. Quer dizer, havia uma relação entre São Paulo, entre as faculdades de Direito de São Paulo e Recife e a escravidão? Ora, é claro que havia. Por quê? Porque a escravidão ela estava impregnada em todos os âmbitos da sociedade brasileira, né? Todo mundo tinha escravizados, todo mundo queria ter escravizados. Então, assim, um aspecto já de antemão que mostra essa relação forte é que, bom, professores e estudantes tinham escravizados, né? Na minha tese de doutorado, eu mostro como tem uma crônica de estudante que ele fala assim, ora, como é possível que a gente, em sala de aula, a gente aprenda em direito natural, que a liberdade é o direito mais importante, e a gente sai da faculdade e dá de cara com um sujeito sendo açoitado, tá? E aí, as duas disciplinas que eu estudei no meu doutorado, mas que eu não vou ter tempo de falar aqui para vocês, são o direito natural e a economia política. Quer dizer, qual que é a relação dessas disciplinas com a escravidão? E a conclusão que eu chego é que elas têm uma relação íntima com a escravidão. O direito natural é interessante porque eles faziam um argumento de concessão, então o argumento sempre era assim, a escravidão é ruim, a escravidão é um mal para o país, mas como o país é um país jovem, é um país que precisa da agricultura, nós temos que ter escravidão ainda por algum tempo. E na economia política, é interessante porque a maioria dos autores utilizados eram os autores da escola clássica. É, e aí, esses autores, então, tanto desde o Adam Smith até o Sé, eles falavam contra a escravidão, né? E aí eles também utilizavam aqui no Brasil argumentos pragmáticos do tipo, bom, a escravidão é ruim, nós sabemos que do ponto de vista do trabalho produtivo, a escravidão é pior do que o trabalho livre e assalariado, mas nós temos que manter a escravidão ainda por um certo tempo, porque o Brasil é um país jovem, um país que depende da agricultura. Depois, em relação a essa relação das faculdades, eu acho que tem um outro aspecto interessante que diz respeito à atualidade, quer dizer, hoje em dia no Brasil, eu não sei como que é na Argentina, né? Inclusive eu acho que seria interessante se vocês pudessem me falar, mas existe um movimento de tentar entender qual que é a relação de algumas instituições com a escravidão e o que foi feito dessa relação depois que a escravidão acabou. Então, por exemplo, em 2023, ingressaram com um inquérito civil contra o Banco do Brasil, querendo entender qual que é a relação do Banco do Brasil com a escravidão. Ora, o Banco do Brasil, claro que tinha uma relação com a escravidão. O Banco do Brasil dava crédito para os traficantes, o Banco do Brasil dava crédito para os fazendeiros, o Banco do Brasil assegurava escravizados. E aí, esse movimento de tentar entender a relação das instituições com a escravidão desemboca nesse movimento chamado Universities Studying Slavery, que é um movimento de universidades, principalmente norte-americanas, que tentam entender qual que é a relação das instituições com a escravidão.
E aí, nós temos, então, Yale, Brown, Harvard, que fizeram alguns relatórios para mostrar como que era esse processo de doação, enfim, de as relações inerentes com a escravidão. E aí, chegando aqui ao final da minha apresentação, falo para vocês das possíveis relações que nós temos aqui no Brasil. Então, temos uma relação eventualmente direta, professores e alunos tinham escravizados, uma relação econômica, quer dizer, de onde vinha o dinheiro das faculdades, e uma relação intelectual também, quer dizer, das disciplinas que aconteciam. E aí nós temos que pensar também no legado da escravidão nas faculdades, pensar em como que nós iremos tratar a memória e a reparação e eventuais repercussões atuais, ou como lidar com essa herança maldita, que já era entendida como herança maldita ali no século XIX. Tá bom? Eu acho que é isso, minha apresentação sobre as faculdades de Direito do século XIX. Agradeço novamente o convite e estou aberto a perguntas, caso achem interessante. Muchas gracias, Ariel. Obrigado. Muchísimas gracias. Muy claro. Excelente tiempo. Excelente apoyo visual con las diapositivas, ubicándonos en tiempo y espacio, nombres claves, instituciones fundamentales. Un verdadero placer. Ahí veo los aplausos van apareciendo de forma real y de forma también virtual con las manitos de Zoom. Eh, yo lo que sugiero ahora es, bueno, primero me excuso nuevamente porque estoy hablando desde una cámara un poco improvisada, es porque la cámara de mi computadora no está andando y estoy hablando desde el teléfono. Lo que les invito es que ahora hagamos una pausa y volvemos en el mismo Zoom, en el mismo link, y completamos la hora con 25 minutos máximo, porque ya a la hora hay que terminar, 25 minutos de tiempo para poder interactuar y dialogar con Ariel y todos los presentes en la sala. Los veo en unos minutos. Gracias. Graças. Bueno. Buenas tardes nuevamente a todos y bienvenidos a esta segunda parte de nuestra reunión del día de la fecha, del 18 de septiembre de 2025. Tuvimos una exposición exquisita, no sería esa palabra de Ariel, en un portugués que de alguna forma fue tan claro que parecía que estabas hablando en castellano. Ariel, abre ahora la sala para que la gente haga comentarios, preguntas. Había habido ya una mano antes que se había levantado y voy a ver si esa mano vuelve a estar. No, no se ve que todavía no llegó la persona. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta, Ariel. Y la pregunta se relaciona con un tema que a mí me interesa mucho en lo particular, y es el derecho comparado. O en esa época hablemos correctamente de legislación comparada. Y Brasil tiene uno de los primeros, si no el primer trabajo de derecho comparado que se escribió en el continente latinoamericano. Y me gustaría invitarte a que nos cuentes un poco, en el periodo en el que vos miraste, si nos puedes contar un poco más sobre el espacio y el lugar de la legislación comparada en ese Brasil que nos explicaste. Gracias. Claro. Então, é interessante porque o direito comparado, ele vai entrar como cadeira no curso, mas só no final do século XIX. Então, a gente vai ter uma cadeira de legislação comparada, que inclusive é ocupada em Recife pelo Clóvis Bevilacqua, que foi a mesma pessoa que fez o Código Civil Brasileiro, só que isso já na República. Então, mas isso no final do século XIX. Agora, aqui no curso ao longo do Império, nós temos muito recurso a legislações estrangeiras, mas principalmente europeias. Então, quando um professor ele falava sobre um instituto jurídico, ele sempre falava sobre a Itália, a França, eventualmente a Inglaterra, mais menos, a Espanha e Portugal. Então, assim, eram com certeza os países que mais tinham, enfim, que mais apareciam nessa questão da legislação comparada. Agora, em relação à cadeira mesmo, nós tínhamos até 1854, quando o direito romano entrou no currículo, nós tínhamos, se não me engano, era direito civil,
e legislação romana comparada. Então, quer dizer, você tinha uma comparação, mas com o direito romano, né? O direito civil em relação ao direito romano, que a partir de 54 já não existe mais, porque já tem uma cadeira de direito romano autônoma, né? Mas assim, então, tentando resumir, nós não tínhamos uma cadeira de direito comparado, mas o direito comparado ele era assim feito nas diversas cadeiras que apareciam. Eu tenho certeza isso principalmente em direito civil e direito comercial. Muchas gracias, Ariel, muy claro nuevamente. Disculpen esa demora que tengo, pero es que estoy con dos aparatos al mismo tiempo. Miro a la Sim. sala, y por eso mis ojos se van para el costado y miro a la sala a ver si hay algún colega que quiera tomar el uso de la palabra. Se sigue sumando gente y veo que Abraham Saldívar ha levantado su mano. Abraham, buenas tardes y te doy el uso de la palabra. No te escuchamos, Abraham. Estás con el micrófono abierto, pero no se te escucha. Buenas tardes, ahí. Ahora sí. Perfecto. Agradecer a Ariel la presentación muy clara y expositiva y hacer una pregunta puntual. Si es que en sus investigaciones tiene alguna referencia de la posible conexión entre los estudios del derecho durante el periodo previo a la independencia, probablemente algún tipo de relación entre qué era lo que se enseñaba en el periodo portugués de Brasil y qué se estudia después, porque Ariel ha comenzado hablando del proceso de construcción de un Estado-nación, de una posible identidad jurídica. Sin embargo, probablemente los antecedentes sí tengan que ver con los estudios del derecho anteriores. Sim. Bom, muito obrigado pela pergunta. Então, em 1823, logo depois da independência, eles editaram uma lei dizendo que toda a legislação portuguesa que não fosse contraditória estava recepcionada. E isso fez com que vários ramos do direito ainda fossem influenciados pelo direito português, pelo direito comum, como, por exemplo, o direito civil. Então, o direito civil, pelo menos até a consolidação do Teixeira de Freitas, na década de 1850, ele com certeza era influenciado por esse direito anterior. E também, quer dizer, até a codificação dos diversos diplomas legais, todo o direito ele era influenciado por esse direito anterior. Então, por exemplo, o direito criminal ele foi codificado em 1830. Então, pelo menos 3 anos a gente estudava ainda as ordenações filipinas. O direito comercial, nosso Código Comercial é de 1850. Então, eu acho que o marco interessante é justamente 1850, porque a partir dessa década nós temos uma produção nacional mais pujante, uma produção nacional maior. Então, eu acho que entre 1827 e 1850, esse direito anterior português ainda era bastante utilizado nos cursos jurídicos. Mas a partir de 1850, com a formação de uma primeira geração de estudantes formados em São Paulo e Recife, nós temos uma maior produção nacional, digamos assim, mais voltada para o direito pátrio. Então, eu acho que é isso. Essa seria a minha resposta. Muchas gracias, Ariel y Abraham. Abraham, ¿querés hacer continuar con algún punto? Una clarificación. Probable- probablemente, porque la respuesta de Ariel va muy encaminada a un derecho, a una legislación. Pero aún así me atrevería a preguntar una cosa adicional, ¿no? Una posible ruptura de alguna forma, no desde el punto de vista de las leyes, sino de la enseñanza. Yo estoy conectado desde Ecuador, yo trabajo el tema de la enseñanza del derecho en el origen republicano, y es cierto que hubo una ruptura, porque con la independencia, por ejemplo, de los países españoles, se sale de un diseño monárquico y se comienza una construcción republicana. Entonces, claro, ahí hay una ruptura, no de las leyes, no de todas las leyes, sino de unas cuantas nuevas doctrinas, nuevas formas de entender un poco la utilidad del derecho para la construcción republicana.
pero en Brasil no ocurrió. En Brasil hubo una continuidad del diseño monárquico hasta ya casi finales del siglo XIX. Entonces, no sé si pueda identificarse o no una posible ruptura en esa enseñanza Uhum. desde el momento de la independencia en adelante. Então, agora pensando, eu só consigo pensar em continuidades. Então, por exemplo, no direito civil, a gente teve um autor chamado Trigo de Loureiro. Só que ele escreveu o manual dele com base no Melo Freire. Então, e o Melo Freire, enfim, o ator português do antigo regime. E esse livro ele foi até o século XIX, até o final do século XIX. Então, quer dizer, durante todo o período, nós estudamos direito civil pelo Melo Freire. Claro, você tem um processo de acomodação, né? Então, quer dizer, não era assim o Melo Freire, era um Melo Freire acomodado ao foro brasileiro. Mas mesmo assim, eu acredito que o núcleo duro fosse ainda português. Então, e nós temos isso com outros ramos do direito. Então, por exemplo, no direito natural, nós utilizávamos o manual do Vicente Ferrer, que era um professor de Coimbra. Então, quer dizer, nós ainda utilizávamos autores de Coimbra. Então, mas claro, eu acho que isso talvez vai variar de ramo para ramo, né? O ramo que eu conheço mais é o direito natural e a economia política e um pouco do direito civil. Agora, eu não sei se, por exemplo, no direito penal houve de fato uma ruptura maior. Eu acho que deve ter havido, porque a legislação é muito anterior, né? Então, quer dizer, logo em 1830. Então, eu imagino que no direito penal isso aconteceu, mas veja que interessante, isso dependia também de como a matéria era ensinada, porque no direito penal, qual que era o livro-texto? Era o Código Penal, né? Você não tinha outros livros-textos utilizados. Então, mas mesmo assim, eu acho que pode ter havido essa ruptura, como o senhor mencionou, mas eu diria que se ela ocorreu, e eu acho que de fato ocorreu, ela deve ter ocorrido ali por volta de 1850, que é quando essa primeira geração já é formada e a geração seguinte passa a ser informada por essas pessoas que foram formadas anteriormente, né? Então, eu acho que é isso. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Abraham, por llevarnos por ese camino, para invitarlo a Ariel a que nos cuente un poco más. Esa es la parte linda de estos encuentros, porque el orador presenta una línea de argumentación y nosotros podemos invitarlo a que se desvíe un poco. Y tenemos público, como bien nos dijo Abraham, él está desde Ecuador, tenemos colegas desde México, desde Perú, naturalmente de Brasil, de Argentina, yo desde los Países Bajos soy, y estoy seguro que estoy emitiendo alguna nacionalidad. Yo tengo una pregunta también, y es un poco egoísta que la haga, pero aprovecho, aprovecho y hago la pregunta. Y hace un ratito Ariel, al pasar, mencionó a Coimbra. Y cuando nosotros vemos la parte hispana, española, vemos que en América se habían fundado universidades. En el caso de Argentina teníamos a Córdoba. En el caso de Brasil no es así el caso. Y está esa costumbre, o esa necesidad también, de volver a Coimbra. Y la pregunta que yo quería hacer era en la parte más tardía de tu presentación, Ariel, en la parte más, ya entrando casi en el siglo XX, ¿cuál era la relación? ¿Cómo eran los diálogos? Si nos podrías contar algo sobre cómo se daba esa dinámica entre digamos, la casa, la fuente de todo el conocimiento durante muchos siglos y el nuevo territorio. Gracias. Então, de início, existe uma vinculação muito forte com Coimbra, afinal de contas, todos os professores vinham de Coimbra, a imensa maioria, um ou outro tinha estudado em Paris, ou outro país europeu, mas a imensa maioria era de Coimbra. Então, vocês podem imaginar que tudo era de Coimbra, desde os professores, as gírias acadêmicas, os manuais, tudo era coimbrão, e aí, conforme o curso vai avançando, a gente tem esse processo de abrasileiração do processo. Então, conforme os outros professores são formados, a gente tem uma constituição de uma cultura jurídica nacional, digamos assim. Mas isso não quer dizer que Coimbra deixou de causar influência. Então, como eu mencionei na resposta anterior, quer dizer, no direito natural, nós utilizamos o livro
o primeiro livro do Martins, que foi adaptado pelo Fortuna, que era professor de Coimbra, e depois o Vicente Ferrer, que era de Coimbra também. Então, quer dizer, pelo menos até 1860, os livros de direito natural ainda eram de Coimbra, né? Então, ainda eram portugueses. Mas conforme vai avançando o século XIX, nós temos essa constituição das práticas acadêmicas brasileiras, né? Então, mas algumas coisas se mantiveram. Interessante ver isso. Então, aquilo que eu falei das postilas, né? As postilas, aquelas anotações de alunos, isso é uma tradição de Coimbra. Então, em Coimbra, eles têm até hoje as chamadas sebentas, que são as anotações dos alunos. E isso se manteve em São Paulo. Se manteve em São Paulo. Até hoje em dia, os alunos fazem essas anotações de aula, e eu consigo ver uma linha de continuidade ali do início dos cursos jurídicos até hoje em dia. É, e além disso, nós temos também Coimbra. Eu posso comentar um outro episódio interessante que ali em 1912, quer dizer, já no início do século XX, tem um professor em São Paulo chamado João Mendes Júnior, em que ele vai escrever um ensaio sobre o ensino jurídico, e ele se pauta justamente nos Estatutos de Coimbra de 1772. Quer dizer, 1912, e ele está se pautando no Estatuto do final do século XVIII, falando como esse estatuto é bom e como a gente deveria se pautar nele para pensar no ensino jurídico para o futuro. Então, eu acho que essa influência de Coimbra, ela ainda foi longeva ainda um pouco no início do século XX. Mas eu acho que é isso, quer dizer, então, de início nós temos uma vinculação muito forte, praticamente tudo de Coimbra, e aí, de novo, a partir de 1850, por aí, 1860, nós temos uma formação dessa cultura jurídica nacional que deixa de lado essa herança coimbrã e vai formando suas próprias práticas acadêmicas e culturais e jurídicas brasileiras. Muchas gracias, Ariel. Es fascinante ver esa percolación, ese goteo, cómo va las ideas percolando, ¿no? Van entrando. Es muy visual la forma en que lo contás. Nos quedan casi 5 minutos y no significa que el diálogo tenga que terminar, porque podemos seguir a través de correos electrónicos o Uhum. incluso de otras sesiones de Zoom. Tenemos conocimiento de colegas que terminan una presentación y al día siguiente hacen un Zoom con algunos de los participantes, porque claro, es una forma de dialogar y de seguir en contacto. Voy a mirar por última vez a la sala, a ver si hay algún colega que haya levantado la mano. Veo que no es el caso, disculpen ese primer plano. Y entonces lo que sugiero es que demos cierre a este acto académico. Aprovecho para agradecerle a Leandro, que está siempre ahí presente en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, desde Buenos Aires, siendo el ancla geográfico del instituto. Y naturalmente agradecerle a todos los que están presentes y especialmente a nuestro orador Ariel. Y en ese agradecimiento los invito a que le demos un gran aplauso. Yo voy a tratar, sin soltar mi teléfono, de hacer así con las manos. Y para cerrar, te voy a invitar, Ariel, si quieres hacer uso de la palabra y dar el cierre vos con alguna manifestación propia. Claro, bom, agradeço imensamente o convite. É sempre bom a gente conversar com pessoas de outras nacionalidades, porque a experiência jurídica acaba sendo muito parecida. Então, agradeço também as perguntas que foram feitas e espero que possamos continuar o diálogo, eventualmente em pessoa também no futuro. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Tchau, tchau.